Já sentiu que subir um lanço de escadas parece uma maratona? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um desafio? Talvez note que o seu equilíbrio já não é o mesmo, ou que se cansa muito mais depressa. Essa perda de força, essa sensação de fragilidade que se instala sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa e força muscular que acontece à medida que envelhecemos. E não é apenas um incômodo, é um ladrão silencioso da nossa independência. Leva a um maior risco de quedas, a uma recuperação mais lenta de doenças e pode roubar-nos a alegria de atividades simples, como brincar com os netos no chão ou fazer uma longa caminhada à beira-mar. Muitos aceitam isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um destino selado. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um segredo, algo incrivelmente simples que pode fazer todas as noites, antes de se deitar, para começar a reverter este processo? Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que comer antes de dormir para ajudar a reconstruir os seus músculos enquanto dorme. E não só, vamos explorar outras estratégias poderosas e fáceis de aplicar para recuperar a sua força, a sua energia e a sua confiança. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde e vitalidade. Vamos então mergulhar neste segredo noturno que pode transformar a sua saúde muscular. A ideia de comer antes de dormir pode parecer estranha para muitos de nós. Fomos ensinados durante anos que não se deve comer tarde, que engorda, que faz mal à digestão. Mas a ciência mais recente mostra-nos que, para quem tem mais de 60 anos e quer combater a perda muscular, um pequeno lanche estratégico antes de deitar pode ser uma das ferramentas mais poderosas que existem. E o que é este alimento mágico? É algo simples, acessível e provavelmente já o tem no seu frigorífico. Estou a falar de uma pequena taça de iogurte grego natural. Sim, é tão simples quanto isso. Mas não um iogurte qualquer. O iogurte grego natural, sem adição de açúcares, é excepcionalmente rico num tipo de proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto outras proteínas, como a do soro de leite, são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que seja digerida e absorvida muito lentamente, ao longo de várias horas. E por que é que isto é tão importante à noite? Porque durante as 7, 8 ou 9 horas que passamos a dormir, o nosso corpo entra num estado de jejum. Sem nutrientes a entrar, o corpo pode começar a ir buscar energia aos nossos músculos, degradando-os pouco a pouco. É um processo catabólico de destruição. Ao consumir uma fonte de caseína antes de dormir, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante e lento de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, durante toda a noite. É como deixar uma torneira a pingar lentamente, a nutrir os seus músculos enquanto descansa. Em vez de se degradarem, os seus músculos têm o material necessário para se repararem e até para crescerem. Imagine o seu corpo como uma casa em construção. Durante o dia você trabalha, move-se, talvez faça algum exercício, e isso cria pequenas fissuras nas paredes, que são os seus músculos. À noite é o momento em que os pedreiros vêm reparar essas fissuras e tornar as paredes mais fortes. Se os pedreiros chegam e não têm tijolos nem cimento, não podem fazer o trabalho. A caseína do iogurte grego são os tijolos e o cimento que chegam de forma contínua durante toda a noite. A porção ideal é cerca de 150 a 200 gramas, o equivalente a um iogurte individual. Não precisa de ser mais. Queremos nutrir, não sobrecarregar o sistema digestivo. Para o tornar ainda mais benéfico, pode juntar um pequeno punhado de nozes ou amêndoas que adicionam gorduras saudáveis e mais textura. Uma pitada de canela também é uma excelente opção, pois ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. O importante é evitar o açúcar. Não adicione mel, compotas ou açúcares processados, pois isso pode perturbar o sono e anular alguns dos benefícios.
Se o iogurte grego não for a sua preferência, o queijo fresco magro ou o requeijão são alternativas fantásticas, pois também são muito ricos em caseína. O princípio é exatamente o mesmo, mas este ritual noturno, por mais poderoso que seja, não funciona isolado. É uma peça fundamental de um puzzle maior. Para realmente vencer a sarcopenia, precisamos de garantir que o nosso corpo tem um fornecimento adequado de proteína ao longo de todo o dia, não apenas à noite. Pense nisso como construir uma reserva. O lanche noturno é o turno da noite, mas precisamos de trabalhadores e material durante o dia também. A partir dos 60, as nossas necessidades de proteína aumentam. O nosso corpo torna-se menos eficiente a processar e a utilizar a proteína que comemos. Por isso, precisamos de um pouco mais para obter o mesmo efeito de construção muscular. A recomendação geral é consumir cerca de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal. Não precisa de andar a pesar comida ou a fazer contas complicadas. Uma regra simples e prática é tentar incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, pode ser um ovo cozido ou mexido. Ao almoço, uma boa posta de peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau, umas sardinhas ou carapaus grelhados ou um peito de frango. Ao jantar, talvez uma sopa rica com leguminosas como o feijão ou o grão de bico. E não se esqueça dos lanches. Um punhado de tremoços, um queijinho fresco pequeno ou até um copo de leite são excelentes formas de adicionar mais proteína entre as refeições. A chave é a distribuição. É melhor dar ao seu corpo doses moderadas de proteína ao longo do dia do que uma dose enorme numa só refeição. Desta forma, ele tem um fornecimento constante de aminoácidos para manter e reparar os músculos. A variedade também é sua amiga. Combine proteínas de origem animal com proteínas vegetais. As lentilhas, o grão de bico, o feijão, as favas, são tesouros da nossa dieta mediterrânea e são fantásticos para a saúde muscular e geral. Portanto, o primeiro passo é adotar este novo hábito noturno. Uma pequena taça de iogurte grego, queijo fresco ou requeijão. E o segundo passo, igualmente crucial, é olhar para o seu dia e garantir que está a polvilhar as suas refeições com boas fontes de proteína. Estas duas estratégias alimentares, em conjunto, criam o ambiente perfeito no seu corpo para parar a perda muscular e começar a reconstrução. É como dizer aos seus músculos: eu não desisti de vocês. Vamos voltar a ser fortes, juntos. Agora que estabelecemos a importância fundamental de nutrir os nossos músculos com proteína, tanto durante o dia como com aquele lanche estratégico à noite, precisamos de falar sobre o sinal que lhes diz para usarem essa proteína. Pode dar aos seus músculos todos os tijolos do mundo, mas se não houver um mestre de obras a dizer, construam aqui, os tijolos ficarão amontoados sem qualquer utilidade. Esse mestre de obras, esse sinal poderoso, é o exercício de resistência. Eu sei o que pode estar a pensar. Exercício, ginásio, pesos, isso não é para mim, já tenho a minha idade. Peço-lhe que afaste essa ideia da sua mente por um momento. Quando falo em exercício de resistência, não estou a falar de levantar halteres pesados ou de passar horas numa máquina de musculação. Estou a falar de movimentos simples e seguros que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. O princípio é muito simples. Para que um músculo cresça, ele precisa de ser desafiado. Precisa de sentir uma resistência que o obrigue a trabalhar um pouco mais do que o habitual. Esse esforço envia um sinal ao cérebro que diz: atenção, estamos a precisar de mais força aqui. Usem aquela proteína que comemos para reforçar esta estrutura. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que existe é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Encontre uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de se apoiar, e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, de forma controlada, volte a sentar-se lentamente. Repita este movimento 8 a 10 vezes.
Se for muito difícil no início, pode usar as mãos para um pequeno empurrão, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem ajuda. Este exercício fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para subir escadas. Outro exemplo fantástico para os braços. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas, uma em cada mão. Sente-se numa cadeira com as costas direitas. Com as palmas das mãos viradas para a frente, dobre os cotovelos e traga as latas até aos ombros. Depois, baixe-as lentamente. Faça isto 10 a 12 vezes. Estará a fortalecer os seus bíceps, os músculos que nos ajudam a pegar em sacos e a carregar objetos. As flexões na parede também são excelentes para o peito, ombros e braços. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Dobre os cotovelos e incline o seu corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Depois, empurre para voltar à posição inicial. A chave não é a intensidade, mas a consistência. Tente fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos. Os seus músculos precisam de tempo para descansar e se reconstruírem. Comece devagar. Talvez no primeiro dia só consiga fazer 5 repetições. Ótimo! Na semana seguinte, tente fazer 6. O progresso é o objetivo, não a perfeição. A combinação da proteína extra com este estímulo do exercício é a fórmula mágica para reverter a sarcopenia. É um diálogo com o seu corpo. A comida diz, aqui está o material, e o exercício diz, agora vamos usá-lo. A seguir, temos um hábito que é tão básico que muitas vezes o esquecemos completamente: a hidratação. Beber água suficiente é crucial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. Os músculos ficam cansados mais depressa, a recuperação é mais lenta e o risco de câimbras aumenta. A desidratação pode fazer com que se sinta fraco e letárgico, o que, por sua vez, diminui a sua vontade de fazer exercício. É um ciclo vicioso. Com a idade, a nossa sensação de sede tende a diminuir. Podemos estar a ficar desidratados e nem sequer nos apercebemos. Por isso, não pode confiar na sede para lhe dizer quando beber. Tem de ser um hábito proativo. Tenha uma garrafa de água consigo durante o dia e vá bebendo pequenos golos regularmente, mesmo sem vontade. Se a água pura lhe parece aborrecida, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou faça infusões de ervas sem açúcar, como o chá de camomila, cidreira ou lúcia-lima. Sopas e caldos também são uma ótima forma de se manter hidratado e de obter nutrientes. Manter os músculos bem hidratados é como lubrificar as engrenagens de uma máquina. Tudo funciona de forma mais suave, eficiente e com menos desgaste. É um passo simples, mas com um impacto profundo na sua energia e na sua capacidade de se manter ativo e forte. Agora vamos falar do alicerce sobre o qual os nossos músculos são construídos: os nossos ossos. Músculos fortes precisam de um esqueleto forte para os suportar. Não podemos pensar num sem o outro. É por isso que um dos hábitos mais importantes para combater a sarcopenia é garantir que estamos a dar aos nossos ossos os nutrientes de que eles precisam, especificamente a vitamina D e o cálcio. A vitamina D é, na verdade, uma hormona, e é absolutamente essencial não só para a saúde óssea, mas também diretamente para a força muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas em idosos. Esta vitamina incrível ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio dos alimentos, que é o principal mineral na composição dos nossos ossos. Sem vitamina D suficiente, podemos comer todo o cálcio do mundo, mas ele não será aproveitado devidamente. A melhor e mais natural fonte de vitamina D é o sol. A nossa pele produz vitamina D quando é exposta à luz solar. Em Portugal temos a sorte de ter muito sol, por isso devemos aproveitar. Isto não significa torrar ao sol durante horas.
Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, antes das 11 horas ou depois das 16 horas, algumas vezes por semana, pode ser suficiente para a maioria das pessoas. No entanto, durante o inverno ou para pessoas com mobilidade reduzida que passam mais tempo em casa, pode ser difícil obter o suficiente. Fontes alimentares incluem peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão, a gema do ovo e alguns cogumelos. Mesmo assim, muitas pessoas com mais de 60 anos podem precisar de suplementação. É fundamental falar com o seu médico e pedir para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. É um teste simples que pode revelar uma deficiência fácil de corrigir e com um impacto enorme na sua força e bem-estar. O cálcio, por sua vez, é o tijolo dos nossos ossos. As fontes mais conhecidas são os laticínios, como o leite, os iogurtes e os queijos. Mas se não consome muitos laticínios, não se preocupe. Há muitas outras opções excelentes. As sardinhas em lata, quando comidas com as espinhas pequeninas e moles, são uma bomba de cálcio. Os vegetais de folha verde escura, como a couve galega, os brócolos e os espinafres, são também boas fontes. As amêndoas e as sementes de sésamo também contribuem. A chave é ter uma dieta variada para garantir que está a obter cálcio de várias fontes. Ao cuidar da sua saúde óssea com vitamina D e cálcio, está a garantir que a sua casa tem uma estrutura sólida. Isto não só previne a osteoporose, mas também dá aos seus músculos uma base firme para se ancorarem e trabalharem eficazmente, reduzindo o risco de quedas e fraturas. Então, como vimos, o caminho para recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não depende de uma única pílula mágica ou de um único alimento milagroso. É uma abordagem integrada, um estilo de vida. Trata-se de nutrir o seu corpo de forma inteligente. Começa com aquele lanche de proteína de digestão lenta à noite para alimentar a reparação muscular enquanto dorme. Continua com a garantia de que cada refeição ao longo do dia contém proteína suficiente para manter os seus músculos bem abastecidos. Depois, vem o sinal para a ação. O exercício de resistência simples e regular, que diz aos seus músculos para usarem essa proteína e ficarem mais fortes. A tudo isto, juntamos a hidratação constante, que mantém todo o sistema a funcionar suavemente, e o cuidado com os alicerces, os nossos ossos, através da vitamina D e do cálcio. Pode parecer muita coisa para assimilar de uma só vez, mas a beleza disto é que não precisa de mudar tudo da noite para o dia. Comece com uma coisa, apenas uma. Talvez esta noite, antes de se deitar, coma uma pequena taça de iogurte grego. Faça disso o seu único objetivo para esta semana. Quando se sentir confortável com esse novo hábito, adicione outro. Talvez comece a fazer o exercício de se levantar e sentar da cadeira 3 vezes por semana enquanto vê o telejornal. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes ao longo do tempo. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer em qualquer idade. A idade não é uma sentença de fraqueza. É um testemunho da sua resiliência. A sua força, a sua independência e a sua capacidade de desfrutar da vida ao máximo estão, em grande parte, nas suas mãos. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que achou destas dicas? Já experimentou alguma delas? Talvez tenha a sua própria receita para um lanche noturno saudável ou um exercício favorito que queira partilhar com a nossa comunidade. Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma ideia prática para experimentar, agradecia imenso se deixasse um gosto. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino de notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, repletos de conselhos práticos para a sua saúde e bem-estar. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para se sentir mais forte, mais enérgico e mais vivo.
Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Um grande abraço e até a próxima.